Boa noite a todos. É com muita alegria que nós, do Programa de Literatura e Crítica Literária da PUC de São Paulo, recebemos vocês aqui em nosso programa para, então, esse minicurso que está sendo oferecido pelos doutorandos Leonardo Claudiano e Evandro Fantoni, acerca da ficção histórica contemporânea. Então, este é um tema que desperta grande interesse e, neste encontro, nós vamos ter hoje a oportunidade de verificarmos como é que esse diálogo entre literatura e história, eles acontecem nas obras literárias. Então, eu começo agradecendo imensamente ao Léo e ao Evandro a disponibilidade por estarem aqui conosco, compartilhando as suas pesquisas, o seu conhecimento. Agradeço também ao Ademir, que está aqui conosco, auxiliando toda a elaboração desse mini curso, e é quem também vai dar a vocês algumas instruções sobre a questão de certificado. E agradeço a cada um de vocês que estão aqui conosco, acompanhando as nossas atividades, a vocês que nos acompanham posteriormente no nosso canal do YouTube. Se vocês ainda não nos seguem nas nossas redes sociais, procurem lá Literatura PUC-SP e vocês certamente terão acesso a conteúdos gratuitos e muito bons de literatura. Eu aproveito só antes de passar a palavra ao Ademir para já fazer um próximo convite a vocês, porque no dia 23 de setembro nós teremos um evento incrível no programa, que é o Colóquio Amazônia. Então, todos convidados, também haverá certificado, é um dia todo de evento e que nós teremos a possibilidade não só de uma discussão em torno, né, uma discussão acadêmica, mas também a apresentação de artistas da Amazônia, o diálogo com escritores, cantores. Então, muito interessante, fica o convite a todos vocês a estarem conosco. Então, Ademir, eu passo primeiramente a palavra a você, para que possa dar as instruções referentes à parte mais burocrática, e depois eu volto para passar a palavra para os nossos palestrantes. Isso. Bom, boa noite a todos, sejam bem-vindos, né? Nós temos aí participantes, professor Diana, de todas as regiões do Brasil, né? Então, estou vendo aqui um mapeamento aqui de norte a sul, né? Tem bastante inscritos. O certificado, como eu disse ontem, é um certificado de 3 horas. Então, para o aluno receber o certificado, tem que assinar a lista de presença, que nós vamos postar no chat, né, logo mais. A gente pede, por gentileza, para não abrir o microfone durante a fala, né? E que vocês também participem, né, no sentido de fazer pergunta, fiquem à vontade para participar, né, Léo e Evandro, né, fazer perguntas no chat. E, no mais, o certificado vai ser encaminhado nos próximos 5 dias úteis após o término do evento, né? Então, o evento é hoje, então, até sexta-feira da semana que vem, todos receberão o certificado da mesma forma que ocorreu no evento passado, tá bom? Tenham todos um bom curso e eu passo a palavra para a professora Diana. Muito obrigada, Ademir. Então, agora eu passo a palavra ao Léo, ao Evandro, a quem novamente agradeço pela partilha, pela oportunidade de estar aqui conosco. Então, sejam muito bem-vindos e a palavra é toda de vocês. Boa noite, obrigado, Diana, obrigado, Ademir, Evandro também pela parceria, todos que estão aqui nos assistindo. E vamos seguir fazendo essa construção coletiva de conhecimento, que eu acho que é sempre importante, né? A gente não está dando a última palavra em nada, né? Conhecimento não é doutrina, conhecimento está sempre em movimento e a gente se constrói coletivamente e não é diferente com essa relação entre história e literatura, entre a ficção histórica, entre a metaficção historiográfica, né? Eu vou passar a palavra para o Evandro, a gente vai trazer alguns pontos teóricos para depois entrar nas obras que a gente selecionou, e vocês vão perceber que tem um diálogo muito rico entre história e literatura. Tanto a história se beneficia muito da literatura, como a literatura também pode se beneficiar muito da história, né? Apesar de campos diferentes, elas se tocam em muitos momentos, e mesmo quando estão afastadas, assim, elas não se perdem de vista, né? Elas sempre dialogam entre si. Tá bom? Com você, Evandro. Boa noite a todos. Eu gostaria de começar
começar agradecendo primeiro a presença de todos, agradecendo a professora Diana, ao programa de literatura, ao apoio técnico do Ademir e a oportunidade de a gente estar aqui discutindo literatura, discutindo história, né? São áreas, como o Léo falou, são áreas complementares, mas diferentes. Elas nunca se afastam completamente, mas não são a mesma coisa. Então, esse diálogo entre a história e a literatura é sempre muito rico, tanto do ponto de vista da historiografia, quanto do ponto de vista da crítica literária. Então, vocês vão perceber que, às vezes, os limites eles se tornam meio fluidos entre as duas áreas, porque uma tem muito a contribuir com a outra. Se você quiser compartilhar a tela para a gente começar, Léo. Tá aparecendo, Evandro? Só porque para mim some tudo aqui. Sim, Tá aparecendo, sim. Tá, joia. Então, vou dar o F5. Colocar isso no modo apresentação. Vou colocar direto na Letícia, Evandro. Aí a gente passa pelo Peter Burke, pelo Lucati, o Jablon, que é a Linda Hutton, tá bom? Mas a gente já deixa com a imagem da Letícia. Perfeito. Bom, gente, eu vou começar mencionando algumas questões teóricas, né, que vão fundamentar essa nossa análise, esse nosso estudo, reflexão, como o Léo falou, ninguém está batendo martelo sobre nada, não é uma teoria fechada, um ponto fechado, que a gente está batendo martelo dizendo estamos corretos e é isso. Mas a gente fundamenta a nossa discussão em alguns pensadores, em alguns teóricos, até para poder ter uma linha, porque o pensamento, as reflexões sobre literatura e história são muito amplas, a gente consegue traçar desde o Aristóteles, passando por estudiosos do calibre do Balzac, estudiosos escritores do calibre do Balzac, do Alessandro Manzoni, então é impossível fazer um panorama completo. Então, a gente escolheu alguns teóricos para orientar essa nossa reflexão. O primeiro deles é o Lukács, ele tem uma obra dedicada à ficção histórica, um livro chamado Romance Histórico, que, como o próprio nome já diz, ele tem como referência, como objeto de estudo, o romance histórico e o que ele considera como um romance histórico. Claro que eu vou passando aqui rapidamente, mas a gente vai ver tudo isso avaliando as obras, tá? A gente vai pensar sobre as obras junto aqui e vamos retomando esses pontos, tá? Então, o primeiro ponto que ele diz é que o romance histórico, para ser considerado como tal, não precisa apenas tratar do passado. Ele tem que ter duas características principais. Ele tem que unir passado e presente, ou seja, quando você estuda um tema do passado, ele tem que dialogar com o seu presente. Porque você entende o presente a partir do processo histórico. Você faz parte de uma sociedade, de uma cultura. Então, você não pode simplesmente, vou falar do passado porque sim. Vou falar do passado para apresentar ao leitor contemporâneo uma sociedade e estimulá-lo à transformação. E aí entra o segundo grande ponto que ele fala, que é a questão da transformação social, que o romance histórico deve incentivar no seu leitor. Que é o seguinte, ele acredita que para a pessoa tomar consciência de classe, transformar a sua sociedade, transformar a sua realidade, ela precisa ter uma identificação. Ela precisa se identificar como parte daquele grupo, como parte daquela sociedade e entender o passado
como os eventos do passado como constituintes da sua própria sociedade. E o Lukács ele defende que a melhor forma de fazer isso é através da produção literária, porque a produção literária não faz você ler sobre o passado apenas, faz você vivenciar o passado. E quando você vivencia o passado, você cria uma consciência de classe e você se estimula a coletivamente, junto com a sua sociedade, você se estimula coletivamente a transformar a sua sociedade de uma forma melhor. Um outro teórico que a gente também escolheu é o Perry Anderson. Perry Anderson, ele tem uma filiação diferente do Lukács. O Lukács tem uma filiação mais marxista. O Perry Anderson, ele tem uma abordagem um pouco mais sociocultural. E ele escreve vários estudos, mas principalmente um artigo chamado Trajetos de uma Forma Literária, onde ele vai defender o seguinte: ele estuda a literatura produzida na América Latina durante e após os governos militares. Ele vai chegar à conclusão que a ficção histórica é produto de um trauma. O que ele quer dizer com isso? Que as pessoas escrevem literatura histórica e leem ficção histórica como forma de processar um passado problemático. Então, ele entende que muitas obras sobre governos militares, sobre ditaduras militares na América Latina, são fruto de traumas que as pessoas que vivenciaram o período, ou parentes de vítimas dos governos militares, carregam, e que esse passado não foi processado. Claro que nisso ele não pensa sozinho, ele retoma os pensamentos do Walter Benjamin acerca da experiência. Walter Benjamin fala que os relatos produzidos após a Primeira Guerra Mundial são de experiências incomunicáveis verbalmente, por isso que eles precisam ser escritos. Ele retoma o pensamento do Jacques Rancière, que diz que o passado precisa ser ficcionado para ser pensado, porque senão você não consegue processar muitas vezes. E ele vai defender esse ponto, e a gente acaba expandindo essa questão para outras obras fora do âmbito das ditaduras militares da América Latina, porque a gente entende que é uma reflexão ampla. E, de fato, quando você escreve sobre um passado, você mergulha em um passado de uma forma literária, é porque algum elemento daquele passado ou não está bem resolvido ou te toca de alguma forma. É algo significativo e relevante para o leitor, tanto para o leitor quanto para o autor. Léo, você quer falar do Jablonka e da Linda Hutton? Então, acho que, seguindo essa toada, assim, é bom a gente pensar também qual a influência que a literatura acaba exercendo na história, né? Não só na relação da história, trabalhar a literatura como uma fonte, e é muito importante que se trabalhe dessa forma, porque a gente consegue ver essas micro-histórias, né? A gente consegue ver essas histórias mais cotidianas e miúdas de personagens que de repente não estão ligados a uma estrutura que movimente a história, mas eles fazem parte dessa correlação de forças sociais, e a gente pegar essa história pela literatura, né? Pegando muito do que o Aristóteles dizia, que a literatura cuida da história que não ocorreu, né? E o Shevchenko retoma no Literatura como Missão, essa história das possibilidades, dos desejos não realizados. É importante a gente pegar essas lutas que não necessariamente se tornaram vencedoras, mas elas foram uma força motriz na história também. A gente pegar pela literatura esses aspectos enriquece muito a nossa compreensão do passado, e a nossa compreensão do presente também nos reposiciona, inclusive, como sujeitos históricos, né? E fatalmente, quando se aproxima da literatura, a história também passa a repensar de uma forma mais efetiva, de uma forma mais intensa, a própria escrita da história, né? Seria a história uma ficção ou não? Né? Um dos teóricos que eu utilizo, que é o Jablonka, ele atualiza bastante esse debate. Ele parte do pressuposto que a história não é uma ficção, porque ela segue um método, mas isso não significa que a escrita da história deva ser só um meio pelo qual se apresente um resultado, né? A escrita da história tem que trazer a pesquisa em desenvolvimento, e ao trazer essa pesquisa em desenvolvimento, utilizando recursos literários, mas balizados pelas fontes desse passado que nos chega,
né? Chega por meio textuais, mas chega através de muitos vestígios que não conseguiram silenciar também. Acho que é importante, né, quando a gente falar dessa questão, tá? Chega muita coisa de uma história oficial, né? Mas esses vestígios contam uma outra história também, e se aproveitar não, né? Utilizar esses vestígios para a gente buscar esses vencidos, né? Vamos colocar a história entre vencedores e vencidos, tem que se refletir nessa escrita histórica, né? E tem que se tornar, para o Jablonka, né? Para o Ivan Jablonka, que é um historiador francês, tem que se tornar algo mais atrativo. Uma escrita não só atrativa, bonita esteticamente, mas que tenha, né, nesse corpo da escrita, a escrita em si se tornar um método também da investigação historiográfica. E a gente vai trazer também, como todas as obras que a gente selecionou, acredito que elas passem pela metaficção historiográfica, né? A gente vai abordar muito essa questão da metaficção, que faz exatamente isso, né? Ela subverte esses discursos dessa história oficial, dessa memória que se quer oficial e nos chega até nós, né? Por diversos meios, assim, e de posse desse discurso oficial, mais do que negá-lo, ela subverte, e ao subverter, ela traz outras vozes, né? Ela acaba trazendo também essas possibilidades que o Aristóteles, retomando lá o Aristóteles, né, essas possibilidades que não se cumpriram. Então, a metaficção historiográfica tem um pouco esse papel também, né? A relação da história com a ficção não se dá apenas pela metaficção historiográfica, mas esse recurso, esse conceito é muito importante para a gente pensar essa relação de história e literatura, e como vocês vão ver, as obras que a gente escolheu vão passar por tudo isso, vai passar por uma análise lucatiana, vai passar também por essa análise muito calcada nessa análise da metaficção historiográfica, porque são obras mais contemporâneas, né? A metaficção acaba sendo uma característica muito forte da literatura contemporânea. Não que seja exclusiva do nosso tempo, mas ela se intensifica no nosso tempo. Assim como o discurso assim como os debates, aliás, sobre a escrita da história não são exclusividades do nosso tempo, mas eles acabam se intensificando por uma série de fatores assim relacionados ao campo social, né? Como a gente pode citar a Segunda Guerra Mundial, Maio de 68, a contracultura, a Guerra do Vietnã, o próprio neoliberalismo, que muda muita coisa assim nas ciências humanas, a queda do Muro de Berlim. Então, isso tudo vai influenciando, né, esse caldeirão, pensando sempre que tanto a arte como as epistemologias, assim, como as ciências, elas são produtos do seu tempo, né? São produtos do seu tempo, são forças sociais do seu tempo. E aí, Evandro, só começar aí a Casa das Sete Mulheres. Perfeito, obrigado, Léo. Então, para começar, a gente escolheu a obra Casa das Sete Mulheres, da Letícia Berchowski, que é uma obra que foi publicada, teve sua primeira publicação, né, em 2002. Depois ela passou por uma série de republicações, eu acho que a mais recente de 2014 ou 2015. Minto, teve uma atual agora, teve uma outra, porque na verdade ela faz parte de uma trilogia de obras que fala sobre o Rio Grande do Sul. Então tem a Casa das Sete Mulheres, de 2002, depois tem o Farol no Pampa, de 2004, e agora eu não lembro se é 2019, 2020 tem a Travessia. O primeiro se foca na Revolução Farroupilha, que é o que nós vamos trabalhar mais profundamente aqui. Infelizmente não dá para trazer os três. O segundo traz muitos temas acerca da Guerra do Paraguai, e o terceiro é focado nas personagens históricas da Anita Garibaldi e do Giuseppe Garibaldi. Eu acho que por volta de 2018, 2021, teve uma outra edição ainda da Casa das Sete Mulheres. E não só no Brasil, teve edições em Portugal também. Acabou se tornando, né, uma dos romances históricos nacionais mais conhecidos, porque ela foi adaptada para uma minissérie da Rede Globo. Então, acredito que muitas pessoas conhecem a obra ou chegaram até a obra através da minissérie da Rede Globo, através da adaptação. A Casa das Sete Mulheres, ela é uma obra que tem como pano de fundo a Revolução Farroupilha ou Guerra dos Farrapos, que foi um movimento político de emancipação no Rio Grande do Sul, que ocorreu entre 1835 e 1845.
que foi esse movimento? Falando de uma forma bastante resumida. A gente vivia no Brasil o período regencial e existia uma política do governo regencial do Rio de Janeiro de favorecer as importações em decorrência dos produtos nacionais. Qualquer semelhança com a atualidade é mera coincidência. E os produtores de charque do Rio Grande do Sul estavam bastante incomodados com essa política, porque para a população em geral estava saindo mais barato comprar carne importada da Argentina e do Uruguai do que efetivamente comprar a carne produzida no Brasil. Isso estava atrapalhando bastante os estancieiros e eles começaram a questionar, a pedir para o governo regencial para mudarem essa política de charque para poder favorecer o produto nacional e não o importado. Acabou que eles foram acusados de traição. O Bento Gonçalves precisou prestar esclarecimentos no Rio de Janeiro. Bento Gonçalves, que era um coronel do Exército Brasileiro e dono de uma instância, a Estância do Cristal, no Rio Grande do Sul, precisou ir prestar esclarecimentos, e o governo federal, o governo imperial, regencial, foi tão inflexível que acabou estourando uma revolução, em 1835, que inicialmente não era separatista, não existia uma ideia de separatismo, eles queriam a troca da política do charque e a troca do presidente da província, que seria tipo um governador da época. E o governo continuou sendo irredutível e acabou sendo proclamado em 11 de setembro de 1836 a República Rio-Grandense. Então, acabou se tornando um movimento separatista em decorrência do governo ter sido irredutível. Foi um conflito que durou até 1845 e acabou sendo resolvido por um acordo entre os líderes farroupilhas e o Barão de Caxias, que viria a ser o Duque de Caxias, a patrona do Exército Brasileiro, que foi feito um acordo de paz, foi até um acordo de paz honroso, onde as dívidas da República foram assumidas pelo governo imperial, foi concedida uma anistia, os escravos que lutaram na Revolução do lado dos farrapos e tiveram a sua liberdade, a liberdade foi reconhecida, e os oficiais farroupilhas foram reconhecidos com a mesma patente no Exército Imperial, caso eles quisessem continuar enquanto militares, com exceção de alguns generais. Então, de forma bem resumida, foi isso. E esse é o pano de fundo, é o plano por trás da Casa das Sete Mulheres. Léo, pode passar, por favor? O que é que se destaca na obra da Letícia Wertschowski, que a gente considerou os pontos assim mais fundamentais? Primeiro, o foco narrativo, que é revolucionário, é realmente revolucionário. Quando nós escutamos falar de narrativas de guerra, de revoluções, normalmente essas narrativas, elas são focadas no combate, elas são trazidas, são apresentadas nas cenas de guerra, nas cenas de combate. No caso da Casa das Sete Mulheres, não é o que ocorre. O foco narrativo, a história é contada a partir do ponto de vista de personagens que são da família do Bento Gonçalves. São todos personagens históricas. A Casa das Sete Mulheres, de fato, era uma instância que existiu, ela existe até hoje enquanto ponto turístico. Fica no município de São Lourenço do Sul, no Rio Grande do Sul. Pertencia à irmã do Bento Gonçalves, a dona Ana. Por ser um lugar de difícil acesso, ele reúne as mulheres da família lá durante a guerra. Mulheres da família se reúnem lá durante a guerra, até por uma questão de proteção. E a história é narrada a partir do ponto de vista dessas mulheres. Então, apesar de você ter todas as informações sobre a Guerra dos Farrapos, sobre a Revolução Farroupilha, o foco é o cotidiano. Então, você tem o ponto de vista das pessoas e todas as dificuldades, porque existem muitas, todas as dificuldades que as pessoas têm, as pessoas que não estão diretamente na linha de frente, mas vivem um período de guerra, têm.
Então, você tem esse foco narrativo que ele é revolucionário, ele é realmente revolucionário, e ela adota ela adota duas formas narrativas e uma forma complementar que aparece nas duas. É uma obra de metaficção historiográfica, porque ela, e aqui vou citar a Linda Hutton, ela conta a história a partir dos excêntricos, que é o termo que ela usa. Ela não vai focar nos grandes heróis. Claro que eles vão aparecer na obra, mas eles não são os protagonistas. Eles não são o objeto principal da narrativa. Então, ele mostra as pessoas que são os esquecidos, os excluídos da história. Linda Hutton cita que as mulheres normalmente estão ausentes de ficções históricas, a menos que sejam elas mesmas objeto da ficção histórica. Por exemplo, a gente encontra bastante ficção histórica sobre a Joana d'Arc, por exemplo, mas não sobre as mulheres francesas que estavam sofrendo durante a Guerra dos 100 Anos no mesmo período. E é mais ou menos o que a Letícia Berchovsky traz aqui. Então, você tem três enfoques. Narrativas em terceira pessoa, que contam o cotidiano, cenas do cotidiano, e que são permeadas por narrativas em primeira pessoa, que são os cadernos de Manuela, são capítulos intitulados Cadernos de Manuela, que são basicamente isso que o título fala. São cadernos que uma personagem chamada Manuela de Paula Ferreira, que foi uma personagem histórica, ela era sobrinha do Bento Gonçalves, ela quase foi esposa do Giuseppe Garibaldi, eles tinham uma paixão entre eles, mas como ela estava prometida para o filho do Bento Gonçalves, para o Joaquim, acabou não indo para frente. Depois o Giuseppe Garibaldi casou com a Anitta, ela ficou solteira até o resto da vida, uma personagem histórica. Claro, é uma personagem histórica adaptada, ela não aparece na obra ipsis literis como ela era, até porque a gente não tem como saber, mas são personagens de referência histórica. E esses cadernos são narrativas em primeira pessoa, que, além de contar alguns eventos, além de contar episódios ali que estão ocorrendo, ele trata de sentimentos, o que a personagem está sentindo naquele momento, as conversas que ela tem com as primas, com as tias e com a mãe, o que essas outras personagens estão sentindo também naquele momento. Então, tem uma sensibilidade muito grande. Traz esse universo de humanização, que, aliás, é uma característica da obra. Mesmo as grandes figuras históricas aparecem bastante humanizadas. O próprio Bento Gonçalves, a gente vai ver daqui a pouco, que é considerado o grande herói da Revolução Farroupilha, a gente vê ele como protagonista de incontáveis romances históricos. E é visto sempre o general Bento Gonçalves, o presidente Bento Gonçalves, o líder, que, de fato, ele foi uma figura muito importante para a história do Rio Grande do Sul. Mas ele era uma pessoa, e muitas vezes a gente não vê esse lado humano dele. E a Letícia Berchovsky tem o cuidado de trazer esse lado humano, inclusive das personagens históricas dos heróis. Eu não gosto muito desse termo, mas ele se encaixa aqui contextualmente. E o terceiro ponto, que é bastante genial da obra, é o seguinte: muitos dos eventos que acontecem, dos principais eventos da Revolução Farroupilha, a gente fica sabendo ao mesmo momento e da mesma forma que as personagens, que eles são narrados muitas vezes através de cartas. Então, quando, por exemplo, Bento Gonçalves é preso, depois da derrota na Ilha do Fanfa, em 1836, não é descrita a batalha. O que é descrito é uma carta que ele envia para Caetana. Caetana é a esposa dele. Aí ele fala da batalha. Então, o leitor fica sabendo dos acontecimentos da guerra da mesma forma que as personagens da obra. Ou, às vezes, vem um viajante e conta o que aconteceu. Semana passada, ou mês passado, aconteceu isso, isso e isso. Não tem os cortes para falar dos eventos históricos. Os eventos históricos chegam até nós, leitores, ao mesmo tempo
que chegam às personagens da casa, com a diferença que nós temos um distanciamento temporal dos eventos da Revolução e dentro da obra os personagens têm um distanciamento geográfico. E é muito legal esse ponto, é muito legal isso, porque está perfeitamente de acordo com o que o Lukács fala. Apesar de ser uma obra de metaficção historiográfica, ela é construída de uma forma que leva o leitor a ter uma vivência com a obra. Você se sente parte da obra, você se sente ali com aquelas mulheres, você compartilha sentimentos. Principalmente os capítulos dos cadernos da Manuela, tem questões bastante intimistas. Você está como se você estivesse lendo um diário, você está adentrando na intimidade da família do Bento Gonçalves. E é bem, bem interessante. Quer falar alguma coisa, Léo? Fica à vontade. Não, e essa experimentação com a linguagem, trazer outras formas de narrar também, como colocar as cartas e tudo, isso daí também enriquece bastante, né, a produção da obra. Pode passar, Léo, por favor. Aqui eu trouxe algumas citações. Aqui é logo nos primeiros momentos da obra, na primeira abertura da obra, né? Que é quando a Manuela de Paula Ferreira, esse trecho é do primeiro dos cadernos de Manuela, ela está meio que contextualizando o que vai acontecer na obra, está informando um fato histórico e está contextualizando o foco da obra, está informando o leitor do que o aguarda, digamos assim. Então, diz na página 9, no dia 19 de setembro de 1835, eclode a Revolução Farroupilha no continente de São Pedro do Rio Grande. Os revolucionários exigem a deposição imediata do presidente da província, Fernandes Braga, e uma nova política para o charque nacional. O exército Farroupilha, liderado por Bento Gonçalves da Silva, expulsa as tropas legalistas e entra na cidade de Porto Alegre no dia 21 de setembro. Antes de partir à frente de seus exércitos, Bento Gonçalves manda reunir as mulheres da família numa estância à beira do rio Camaquã. É lá que as 7 parentas e os 4 filhos pequenos de Bento Gonçalves devem esperar o desfecho da grande revolução. Então, aí já deixa bem claro o tom. Aconteceu, ela não detalha sobre a tomada de Porto Alegre nesse momento, mais para frente ela fala, mas nesse momento ela não detalha, ela diz o que aconteceu e fala que as mulheres se reuniram, e aí, a partir daí ela começa a narrar. Ela faz essa primeira introdução, ela volta, ela fala da viagem, dos motivos, tudo, mas sempre daquela forma como eu mencionei. Pode passar, Léo, por favor. Aqui é o que eu falei dos momentos que o leitor é informado de eventos históricos junto com as personagens. Esse é um trecho de quando Bento Gonçalves é preso. Ele sofre uma derrota na Ilha do Fampa, ele é preso no navio chamado Preciganga. Depois ele é mandado para o Rio de Janeiro como prisioneiro. Ele tenta fugir do Rio de Janeiro. Aí mandam ele para a Bahia, para um forte na Bahia. Ele foge a nado do forte da Bahia. Claro que ele teve ajuda, ele não saiu nadando o mar inteiro, tinha algumas outras pessoas aguardando ele no barco, mas ele consegue dos comandantes do forte uma autorização para nadar, para praticar natação, e ele foge a nado do forte. Então, está falando desse momento da prisão e de quando ele é informado da proclamação da República e de que ele foi eleito presidente. Não é o Bento Gonçalves que proclama a República rio-grandense, é um outro general, Farroupilha, o general Antônio de Souza Neto, depois da Batalha do Ceival. E mais ou menos ao mesmo tempo que o Neto estava ganhando a grande Batalha do Ceival e proclamando a República, o Bento Gonçalves estava perdendo a batalha na Ilha do Fampa e sendo preso. E aí, depois de preso, ele manda a carta para Caetana. Essa carta, eu não encontrei ainda na minha pesquisa, talvez se é uma carta verídica ou não, porque a Letícia Bertchovsky ela faz esse movimento. Existem na obra cartas que são puramente ficcionais, cartas que são históricas, que são documentos históricos, e existem momentos onde é fundido os dois. Tem elementos ficcionais, elementos históricos dentro de uma mesma carta, do mesmo manifesto.
E é uma construção narrativa interessante que enriquece muito a obra. Vou ler aqui e vou fazer depois alguns comentários. Minha Caetana. Estou vivo, Caetana, e esta é a boa notícia que tenho para lhe dar. Estou vivo e suportando esses dias porque sei que logo regressarei para os seus braços e para o meu chão. Foi a bordo do Preciganga que me contaram que fui eleito presidente desta República Rio-Grandense e que agora sou general. Mas que atitudes um homem preso pode tomar, minha Caetana? Que general sou eu, tendo permitido tamanha derrota em Fanfa, e que hoje estou nessa masmorra, confinado numa cela solitária, exposto a suplícios que não hei de lhe narrar, pois não lhe quero pensar mais sofredora do que de certo está. Dê meus carinhos para as minhas irmãs e para as sobrinhas, e por favor, vós me cebeis de nossos filhos por mim. Não desanime, Caetana, estaremos juntos em breve, se assim Deus quiser e a buena sorte me ajudar. Sempre seu, Bento Gonçalves da Silva. Fortaleza de Santa Cruz, Rio de Janeiro, 2 de dezembro de 1836. Aqui é uma coisa que eu achei bem legal de trazer essa carta, porque ele está falando da derrota, que ele foi derrotado, ele foi preso, depois, claro que é um recorte, é uma carta mais longa, ele fala que ele foi mandado para o Rio de Janeiro, só que mostra, mesmo ele trazendo os episódios históricos, mostra o lado humano. Ele fala, minha Caetana, ele demonstra a preocupação, a ansiedade, com ter sido proclamado uma república, ele foi eleito presidente, foi nomeado general, ele subiu de posto, ele era coronel até então, e aí ele mostra essa angústia, poxa, eu estou preso, o que eu posso fazer preso nessa masmorra, e ao mesmo tempo foi eleito presidente, e ele demonstra carinho com a esposa, ele demonstra o seu lado humano, ele pede para beijar os filhos, fala para não desanimar, então ele não deixa de ser o coronel, o general, o líder preocupado com a continuidade da revolução, preocupado com com a sua região, preocupado com o Rio Grande do Sul, no caso, mas ele mostra o seu lado humano. Ele está preocupado com a esposa, ele demonstra a fé, e eu acho que isso contribui muito para a humanização do personagem, que eu considero um dos pontos mais importantes da metaficção historiográfica. Você entender que mesmo as figuras históricas são pessoas, então elas não são aqueles heróis intocáveis que a gente vê muitas vezes construídos ou em obras historiográficas ou em obras literárias, não são heróis intocáveis sem defeitos. Isso fica bem claro. Quer comentar alguma coisa? Ela não pode passar. Não, tranquilo, Evandro. Passa aqui. Essa última citação que eu trouxe aqui sobre a Casa das Sete Mulheres é uma citação das cartas de Manuela. E assim, os cadernos das cartas, não, perdão, dos cadernos de Manuela, e esses cadernos eles estão escritos com datas, eles são datados na obra. São cadernos fictícios, até onde minha pesquisa podia alcançar, mas eles são datados. Ela escreve, às vezes, muito tempo depois do final da Revolução. Esse aqui é o exemplo que eu trouxe, é uma data de 11 de março de 1903. A Revolução acabou em 1845. Então, ela tem um caráter memorialista, ela volta ao passado para escrever. Alguns cadernos são escritos, têm datas durante o período, outros têm datas posteriores, pouco posteriores ou muito, como é o caso desse aqui. E eu trouxe esse exemplo porque ela está falando justamente da questão do passado, da revolução, dos sentimentos. Então, está falando de uma personagem histórica, que é o Giuseppe Garibaldi, e está falando dos sentimentos em relação a ele. Não está só glorificando, há outros momentos que ela glorifica os atos do Garibaldi, mas nesse momento ela está trazendo o sentimento dela como mulher, Manuela, com 15 ou 16 anos na época, apaixonada por ele. Então, vou ler a citação aqui. Pelotas, 11 de março de 1903. A República Rio-Grandense traria para mim o único homem da minha vida. Vivi por Giuseppe Garibaldi, como muito poucas mulheres viveram por um homem que nunca foi de todo meu, mas de quem pude compreender a essência. Era um cometa, uma estrela cadente. Justo que restasse tão pouco ao meu lado.
Era um ser sem paradeiro. E se não segui com ele, foi unicamente porque a vida não o quis. Hoje, passados todos esses anos, quando, ao me olhar no espelho, já nem reconheço mais a Manuela que fui naqueles tempos, hoje ainda o amo com a mesma força e a mesma dedicação. Ele não voltou para mim. Então, aqui a gente vê, ela destaca as qualidades da personagem, que são qualidades, elementos que a gente vê sempre referidos ao Garibaldi como uma pessoa indômita, digamos assim, uma pessoa sem paradeiro, estava sempre viajando, participou das guerras de unificação da Itália, depois ele veio para o Brasil, participou dos movimentos da Revolução Farroupilha, contribuiu para a construção da Marinha Farroupilha, depois ele lutou no Uruguai, depois ele voltou para a Europa junto com a Anitta. Então, era uma pessoa sem paradeiro. Então, mostra essas características e mostra o sentimento da personagem em relação ao Giuseppe Garibaldi. E isso enriquece muito a obra. Você não tem apenas uma descrição fria dos eventos. Mesmo sendo uma obra ficcional, você não tem muitas vezes a gente vê em obras ficcionais uma descrição fria dos eventos históricos. E não é o que acontece na Casa das Sete Mulheres. Você tem uma descrição dos eventos e uma humanização das personagens. As personagens, elas estão agindo, elas estão atuando dentro de um contexto. E mesmo atuando de forma grandiosa em alguns momentos como os líderes, ou atuando nos seus cotidianos, como o caso da família do Bento Gonçalves, até algumas questões cotidianas, como negócios de charque. Tem episódios que a dona Ana está discutindo com o Bento Gonçalves sobre a venda de gado, sobre a venda de carne. Existe todo esse cuidado de humanização das personagens da obra, que é que eu considero uma das obras revolucionárias da literatura brasileira de ficção histórica, porque ela pega, eu até brinco, que ela pegou todos os paradigmas da ficção histórica positivista tradicional, de história, de grandes heróis, focados nos eventos políticos, e ela quebra. Ela faz uma história cotidiana, narrada por mulheres que costumam ser excluídas da narrativa histórica, não se baseia em documentos oficiais, não é uma história política, ou uma literatura de caráter político ou de ideologia política, e é por isso que eu considero uma das obras mais revolucionárias, no caso da literatura brasileira. Então, foi por isso que a gente escolheu trazer, né, começar com ela, para mostrar, inclusive, a força da ficção histórica brasileira. Quer falar alguma coisa, Léo? Não, vou passar a palavra para você. Não, Evandro, foi perfeito, cara. Vamos seguir, até por uma questão de tempo, e vamos pensar também um pouco dessas questões da metaficção historiográfica na América Latina, né? Vou falar um pouco da obra O Último Tango de Salvador Allende, do Roberto Ampuero. Na verdade, é uma obra que eu já venho trabalhando com ela há algum tempo, mas a questão da metaficção sempre foi um pano de fundo, né? A relação que me interessou ao me aproximar dessa obra do Último Tango de Salvador Allende foi muito mais a relação entre história, literatura e memória, para pensar as questões da ditadura chilena, as questões da denegação, né? As questões da memória, inclusive, né? Dessas memórias dos desaparecidos políticos e tudo, como a literatura pode ser uma fonte, pode ser uma forma da gente restituir essas memórias, né? Restituir essas pessoas, ainda que trabalhando no plano ficcional. E, evidentemente, isso vai acabar passando pela metaficção, porque é uma obra que vai se construir dessa forma, né? É uma obra que ela vai se reconstruir fazendo referências a essa metaficção historiográfica. Eu preparei esse pequeno resumo porque eu acredito que, a partir dele, eu posso traçar vários caminhos de entrada para essa obra e o que a gente pode, utilizando desses conceitos da metaficção, adentrar e enriquecer a compreensão do que o Roberto Ampuero traz. Então, essa é uma obra que, assim, foi publicada em 2011, né? Então, assim, nessa trama, escrita e morte se afirmam numa luta contra o esquecimento. Então, é isso justamente da gente resgatar essas questões da memória, né? Essas questões da denegação, de dizer que a ditadura não existiu, e pensar também nas questões dos desaparecidos políticos, que no Chile, assim, foi uma prática comum desse terrorismo de Estado.
né? As palavras de Rufino e as cinzas de Vitória servem-nos de guias pelas ruas de Santiago e Valparaíso. Aqui também tem umas outras questões interessantes para a gente pensar, quer trazer a questão do rastro, né? O rastro que se vê pela palavra e também pelas cinzas, né? Um dos textos que sempre me amparou nessa análise do último tango de Salvador Allende é um texto da Jean-Marie Gaimbin, em Lembrar, Escrever, Esquecer, e ela traz essa questão dessa proximidade entre o rastro, né, entre a palavra e a morte, né, como elas estão sempre, elas andam muito juntas, assim, e como esse rastro, ele acaba se tornando frágil, né, a gente vai ver um pouco mais para frente, assim, que o caderno do Rufino, ele traz uma caligrafia já gasta pelo tempo, que demonstra essa fragilidade do rastro, essa fragilidade do vestígio, e como que a gente constrói uma história de um desaparecido através de vestígios que são tão frágeis, né? E trazendo sempre essa relação dual que tem, né? Ao mesmo tempo que o rastro, ele afirma que essa pessoa existiu, então ele vai afirmar uma presença, esse mesmo rastro também fortalece a ausência, né? Tipo, é um rastro porque essa pessoa não existe mais, né? É um rastro que ela deixou, ela não existe mais, e é isso que nos chega através do tempo. Aqui, pelo Roberto Ampoeira, ele chega ficcionalmente, como a gente vai ver nas outras duas obras que eu selecionei, a Dora Bruder, do Patrick Modiano, e a História dos Avós que eu não tive, que aí já é uma obra historiográfica do Ivan Jablonka, né? Então são rastros reais, assim, que ele busca, que eles vão buscando em arquivos e vão chegando para construir essas personalidades, para construir essas ausências, né? Para restituir essas ausências, não restituir por restituir, não restituir para celebrar, mas restituir para rememorar, né? Para rememorar como Walter Benjamin coloca, né? Rememorar para que não aconteça mais, né? E também é interessante pensar essas questões da topografia da cidade. Aqui tem as ruas de Santiago e Valparaíso, nas outras obras tem as ruas de Paris e da Polônia, tem algumas outras ruas assim. Essa relação da memória com o espaço, né? Como a memória também ela se constitui através do espaço, e como um espaço que muda, ele afeta nossas lembranças. E por que esse espaço muda? Né? O que se preserva, o que não se preserva, quais as intenções no que não se preserva e no que está ali posto. Né? Então, quando a gente acompanha os personagens do último tango de Salvador Allende, a gente percebe essas questões, assim, como a cidade de 73 não é mais a cidade de 95, que é quando se passa a história. Né? Como muitos marcos da ditadura, né, recebem outras funções, quanto muitos marcos da resistência eu falando do Rufino, de outras periferias onde existia uma classe trabalhadora ligada à unidade popular, como aquele espaço muda e leva consigo uma série de memórias e dispersa também uma série de coletividades, e como é difícil a gente restituir isso daí, então por isso também a importância dessa ficção. Né? Então, assim, essa narrativa é fragmentária, é uma narrativa em várias vozes, na verdade a gente pode ver que são 3 vozes que tem ali. A primeira é a do Rufino mesmo, que é quem escreve o caderno e deixa o registro. A segunda é do David, que é um agente da CIA, né? A história começa assim: David é um agente da CIA que volta para o Chile para levar as cinzas da filha dele que faleceu. Né? A filha dele também teve a adolescência ali no Chile, e ela tem esse desejo que o pai entregue as cinzas para o Hector, que é um personagem que a gente vai saber quem é mais para o final da narrativa. E junto das cinzas tem o caderno do Rufino. À medida que ele vai traduzindo, e aí também tem uma questão da tradução, né? A gente conhece a história do Rufino, né? O Evandro trouxe isso muito bem, né? Falando das cartas, que a gente vai sabendo o que acontece quando os personagens recebem as cartas e as notícias, a gente vai sabendo o que aconteceu com o Rufino e vai sabendo os bastidores desse golpe chileno através do David, que foi um agente da CIA que trabalhou no Chile para desestabilizar o governo Allende. Né? Então, a gente recebe essas informações traduzidas desse agente. E aí tem toda a busca do David, né? Porque ele também vai reconstruindo os passos da filha dele. Para encontrar o Hector, ele vai redescobrindo a filha que faleceu. E ele, por ser um agente da CIA, que trabalha nessa desestabilização do governo Allende, como de fato aconteceu, né? Tem documentos que comprovam que os Estados Unidos trabalharam ativamente junto com a elite chilena para desestabilizar o governo Allende, o governo da Unidade Popular. A filha dele é ligada à Unidade Popular e é ligada também à resistência, né? Então, ele não conhecia essa própria filha, ele passa a conhecê-la através do caderno do Rufino, através dessa busca que ele vai empreender para entregar cinzas para o Hector como última vontade da filha, né? E também tem
em alguns pontos da narrativa, tem uma voz mais metálica que a gente sente, uma voz mais autoritária, que são os pilotos dos caças que vão bombardear o Palácio La Moneda, né, e vão deixar para a história assim, uma das imagens, acho que mais chocantes assim, de um golpe militar, né? Tem muitas, né? Mas essa, o La Moneda em chamas, o Salvador Allende em traje civil com uma metralhadora, com um H-47, um capacete pendente na cabeça, assim, mostrando como é frágil aquela resistência, né? Muito mais simbólica e é muito, né? E o símbolo a gente tem que considerar que ele tem um impacto muito grande na história, né? Essa imagem do Allende, o Allende tem uma imagem muito grande na história, né? Hoje em dia quem está na frente do La Moneda é o Allende, né? O Pinochet, né? Então assim, esse simbolismo assim também movimenta a história, né? Vamos dizer. E continuando então, né? Duas narrativas fragmentárias, dois países se manifestam, um dilacerado pela contra-revolução e outro que busca pela memória nunca mais, né? O David está buscando está reconstruindo pela essa trajetória do Rufino essa memória que vai sendo restituída, e é interessante que a gente sempre pensa essa metaficção historiográfica, e ela é assim, né? Que ela desconstrói os discursos históricos que não chegam prontos, mas discursos históricos que atendem a determinados interesses, né? Então, o David, ele chega no Chile crente que, e também relacionando já com o espaço, quando ele observa Santiago em 95, ele vê Santiago como uma capital da Europa, né? Uma capital que não faria feio para nenhum centro europeu. E ele diz que foi bom ter derrubado os comunistas, porque o Chile jamais chegaria nesse nível de desenvolvimento com os comunistas no poder, né? Que é um discurso muito pronto, que foi um discurso muito usado pela ditadura chilena, mesmo quando teve o plebiscito do sim e do não, que o Pinochet perdeu, as propagandas do no, e tem um filme muito bom, assim, acho que, não sei em que canal de streaming tá, que chama No, que ele vai falar, assim, desse processo do plebiscito. Então a gente vê as propagandas da época, assim, a gente vê como eles, né, parece uma coisa, nunca é novo isso, né? Assim, sempre aquele medo do comunismo, sempre vai se reatualizando, né? Então a gente vai percebendo essas relações assim, e o David, à medida que ele vai lendo o Caderno do Rufino, esse discurso prévio vai sendo desconstruído, né? Então esse discurso e ele não sabe, ele a partir do momento que ele começa a ler, ele pensa que é uma ficção, ele diz que aquilo é uma ficção, que não pode existir algo daquele, que isso não aconteceu, mas à medida que ele vai lendo e vai descobrindo sobre a filha, essa ficção, que ele pensa que é a ficção do Rufino, vai se refletindo no comportamento dele nos anos 90, né? Então ele mesmo vai desconstruindo o discurso que ele tinha até descobriu quem é esse Aníbal, o que aconteceu com o Aníbal, o que aconteceu com o Rufino e o que aconteceu com o Allende, né? No Caderno do Rufino, basicamente, tem as noites que ele escutava tango com Salvador Allende, né? Por isso que é o último tango de Salvador Allende, e traz uma ideia também que é muito própria da metaficção, né? A metaficção, esse bastidor da ficção, esse bastidor da história. Então, essas noites informais do Rufino com o Allende são as noites que a gente descobre tudo que está acontecendo no Chile de uma forma informal, entre um tango e outro, né? Então a gente percebe as greves a sabotagem econômica que fizeram contra o governo do Allende, tanto pela direita. A gente percebe também que os muitos problemas que tinha na Unidade Popular, né? A Unidade Popular chega ao poder, o Allende chega com uma proposta de fazer uma transição ao socialismo pelas vias democráticas, né, utilizando os mecanismos da Constituição chilena, e ele faz isso num primeiro momento, ele consegue levar diversas medidas adiante, mas parte da Unidade Popular pensa em radicalizar a luta, pensa em tensionar mais a luta de classes para que as transformações da estrutura sejam efetivas, né? E o Hobsbawm tem um texto ótimo que ele vai falando sobre isso, e a gente vê isso refletido também nessa, né, o Hobsbawm traz uma carga historiográfica muito, muito grande, assim, é um ótimo texto escrito nos anos 70 ainda, né, durante a Unidade Popular, e a gente lê isso ficcionalizado pelo Roberto Ampoeiro, dá um outro sabor, né, são leituras que se complementam, né, a história e a literatura, elas têm essa capacidade, a gente lê o Hobsbawm, a gente compreende muito mais do Ampoeiro, né, e a gente lê o Ampoeiro, a gente compreende
também o Hobsbawm, né? Então, assim, essa cisão entre história e literatura não faz sentido, e assim, e também é um debate que eu acho que caminha para a superação mesmo, né? E então o Ampoeiro nos deixa um caderno, né? Através desse caderno que a gente vai saber, essa caligrafia já pálida para falar desses vestígios que vão se perdendo, e por ele a gente reconstrói os meses finais da via chilena e reconstrói por esses bastidores, né? Pelo Palácio Tomás Moro. La Moneda só aparece quando é bombardeado no final e no começo, quando o Rufino vai ser efetivado como não faz tudo assim do Allende. Mas durante todo o romance a gente só tem o Palácio Presidencial da Tomás Moro, então são sempre conversas noturnas, ouvindo tango, comendo e bebendo vinho e conversando sobre essa política chilena. Inclusive, o Pinochet vai se insinuando nessas conversas, né? E a leitura vai se tensionando, né? A gente sabe o que vai acontecer, né? A gente sabe o que vai acontecer com a Allende, a gente sabe o que vai acontecer com o próprio Rufino, né? Mas, e essa presença do Pinochet se insinuando, a gente vê a traição sendo formada, porque o Pinochet até então, né? O Pinochet foi indicado pelo Prats, o Pinochet jurou lealdade e acabou traindo o Salvador Allende, né? Então, escrita e urna funerária nos colocam diante da denegação, que tudo parece elaborar o esquecimento e edificar essa memória oficial do regime que ainda sobrevive, né? Esse livro se passa em 95, né? Eu acho que é interessante também pensar o quanto isso é significativo, situar nessa data de 95, pós-queda do Muro de Berlim, alguns anos depois da redemocratização, e como essas questões ainda pulsam na sociedade chilena, né? E a própria política neoliberal, né? Tudo que essa mudança na cidade que o Ampoeiro vai nos apontar, ele aponta em diversos trechos, assim. Eu peguei alguns assim, por exemplo, pelo menos Rufino tem seu túmulo e seu diário. Não, desculpa, esse não é. Em poucos anos, o bairro será irreconhecível, não haverá casas da época de Rufino, só shopping, torres e lojas. Então, assim, essa cidade vai sendo mudada, assim, por um interesse, obviamente, deliberado de manipular essa memória, mas também por uma prática neoliberal que intensifica esse presente e vai mudando a nossa relação com o espaço e a nossa relação com o tempo. A gente muda essa nossa relação com o futuro, e, consequentemente, a gente vai acabar mudando nossa relação com o passado também, né? E Escritos e Cinza diz também da resistência, da memória ativa, que não apenas celebra as vítimas, mas transforma o presente, né? Então, essas mesmas escritas e cinzas, eu acho que é um pouco do que a Jean-Marie traz, né? De reforçar a presença e reforçar a ausência, né? Essas escritas, essas cinzas também dizem daqueles que tombaram, assim, também contam história desse período. E que história vai ser contada? Como que a gente vai contar essa história, né? Se ela está constantemente tentando ser silenciada. Eu acho que a metaficção acaba entrando numa das formas da gente resgatar, né, essas histórias dos que tombaram, né, dos desaparecidos e daqueles que foram silenciados pela ditadura chilena. Eu trouxe alguns trechos assim do Ampoeiro, mas é basicamente o que eu já comentei nesse primeiro slide, assim. E é interessante, né, o Evandro, o Evandro também estuda um pouco o Kuczynski nos Visitantes, ele diz, né, tudo foi inventado, mas quase tudo aconteceu, e o Ampoeiro, ele parte também dessa premissa, né, então ele abre dizendo, ficção, realidade, embora se apoie na ditada história recente do Chile numa profunda investigação do autor, este livro é um romance, deve ser lido como tal. E a metaficção, ela acaba embaralhando um pouco, né, o que é ficção e o que é a realidade, e a gente também não pode diminuir a ficção só para o elemento da fantasia, né? A ficção também é uma forma de acessar essa realidade, como o Perry Anderson traz, né? Ficcionalizar a história nos ajuda a entendê-la, né? Ficção não é o sinônimo de mentira, né? Ficção é muito mais elaborado do que isso, né? E é uma forma da gente ler e acessar esse real, né? Ler e acessar essas experiências, ficcionalizando, né? O Primo Levi, né? Uma série de outros, assim, através da ficção, eles conseguem contar histórias, assim, que ajudam a explicar, que ajudam a superar traumas, né? E que ajudam a trazer essas histórias que se quis apagar, né?
Esse daqui é o David, quando ele toma contato com o caderno do Rufino, né? O caderno contém uma descrição vívida e original, embora fantasiosa, do homem que derrubamos. Uma narrativa que, imagino eu, não guarda relação com a história que de fato ocorreu, mas que cativa como se tivesse acontecido. Porque o diário do Rufino é muito saboroso de se ler, né? Ele traz um Salvador Allende muito próximo a nós, né? E o Rufino também é muito próximo a nós, né? E eu não sei se eu posso considerá-lo, né, esse excêntrico, esse excluído da história, porque naquele instante, né, quando a unidade popular estava no poder, o Rufino pertencia à classe trabalhadora, e é a classe trabalhadora que leva o Allende ao poder e que mantém o Allende no poder, inclusive lutando contra sabotagens até que ocorre o rompimento, né? O Hobsbawm não diz que foi um teste para a unidade popular, né? O Hobsbawm diz que foi o quanto a burguesia aguenta dentro de um regime democrático que afeta os seus interesses, não é? Então, acho que são questões para a gente pensar, principalmente no nosso contexto, né? Fico me perguntando se isso daí também é o David falando, tá? Fico me perguntando se essas anotações são frutos de sua memória, isto é, evocações reais ou mera ficção. E aí, quando ele começa a duvidar do que ele está lendo, se isso aconteceu mesmo ou se não aconteceu. E é interessante que uma parte, o Allende bebe muito uísque Chival, né? E quando o David chega num bar e pede o uísque Chival, ele relembra automaticamente do Allende. Então a gente vê como essa ficção, né, como esse relato do Rufino vai transformando o próprio cotidiano do David, né? Inclusive quando ele passa a ouvir tango também, né? E isso daqui é o Rufino, né? O que eu vou deixar? O que eu quero com esse caderno, né? Se alguém chegasse a ler essas páginas um dia, será que iria lê-las como se fossem verdade ou fantasia, como diário pessoal ou como novela? Como fazer para transitar de uma história de fantasia para uma história verdadeira, de um romance a uma memória? Talvez se eu não mencionasse por escrito os acontecimentos, ele continuasse levitando livros no espaço, né? Então, assim, a gente acessa a história através de um rastro, né? A gente acessa a história através de um rastro. Que rastro é esse que fica, né? É um rastro que se produz com qual intenção, né? Vou fazer um comentáriozinho, você falou do rastro, que é Claro, Evandro. uma das coisas que eu achei muito, muito interessantes no livro. Até peço primeiro desculpas que eu estou com a câmera desligada, porque a internet começou a dar umas vaciladas, aí eu desliguei a câmera um pouquinho. Deixa eu abrir para falar aqui. Muitas partes desses diários do Rufino, e a gente sabe isso pelo David, são escritas a lápis. Então, quase Sim. desaparecidas. Ele tem dificuldade de acessar por causa da dificuldade dele com o idioma e por estar escrito a lápis, já está muito apagado. Então, para mim, foi uma coisa que chamou muita atenção, porque deixa bem claro a efemeridade do rastro. Sim. Não, e para fechar essa ligação, né, eu já ia começar o Modiano sem dizer, e aí eu vou dar o spoiler do final. O Hector é o filho do Aníbal, que foi namorado da Vitória, né? E ele participou da resistência com a Vitória, e o Hector é um dos muitos desaparecidos. O Rufino também é um desaparecido, ele morre no bombardeio a La Moneda, ele está naquela primeira leva de torturados desaparecidos, mas ele ainda encontra um rastro dele numa cova coletiva que é possível identificar. Então a Amanda, que é a mulher do Rufino, tem o túmulo do Rufino, mas não tem um túmulo do Hector. Quando o David chega, né, quando o David acaba descobrindo tudo o que aconteceu e chega para conversar com a Amanda, ele diz exatamente isso: eu queria pelo menos enterrar o meu filho, que eu acho que é o que... Né, é ficção, mas é o que acontece, não é? Foi o que aconteceu, né? E a gente lembrar disso, seja por meio ficcional, seja por documento historiográfico, a gente tem que pensar que, assim, não pode acontecer de novo, né? Não foi. A gente às vezes vê... na época, eu recebi um vídeo de um WhatsApp, assim, numa praia do Brasil nos anos 70, todo mundo na praia e o pessoal dizendo: ah, mas a ditadura era ruim? Pô, lógico que era ruim, pô. Você pega um recorte de uma praia para dizer que não é ruim, né? Então, enfim, acho que essas obras, assim, elas tocam muito, né? É uma obra que toca a gente, assim, como o Kozinski toca, como a Isabel Allende, na Casa dos Espíritos, toca, porque, assim, ela nos diz muito do que a gente parece que insiste em não aprender, né?
a do Modiano também diz, né, porque também está relacionada a uma prática totalitária de desaparecimento, né, como a história dos avós que eu não tive, do Ivan Jablonka, também vai dizer exatamente a mesma coisa, assim, né. Então, entrando um pouco na Dora Bruder, eu vou acelerar um pouco, tá, para não passar o tempo. Então, foi publicado em 97, é escrito pelo Patrick Modiano. O Patrick Modiano é um francês, recebeu o prêmio Nobel, e ele se depara com a história da Dora Bruder, que foi uma das muitas vítimas do Holocausto, né? Ela foi morta, ela foi para Auschwitz e foi morta, e ele folheando, fazendo algum tipo de pesquisa no jornal Paris Dessor, ele se depara com uma nota procurando o adolescente, porque ela também estava internada ela estava num colégio interno, ela acabou fugindo, a família publicou uma nota no jornal para encontrá-la, ele se depara com essa nota. Então, assim, pelas ruas e avenidas das muitas cidades, porque aí o Patrick Modiano, quando ele vê isso nos anos 90, para escrever a história, ele se lembra, ele vai buscar essa Paris dos anos 40, mas ele também pega a Paris dos anos 60, que é a Paris da sua juventude, né? E ele começa toda a trama, e a chama dele é desaparecimento, mas é também um local que ela desapareceu, porque é um local que ele tem muitas memórias da infância e da juventude, né? Então, mais uma vez, né, essa questão, essa relação muito forte da memória com o local, né? Então, pelas ruas e avenidas das muitas cidades, das inúmeras Paris do século XX, o narrador busca por Dora Bruder, percorrendo a cartografia urbana e os registros produzidos pelos órgãos de controle, uma imagem nos surge conectada aos eventos traumáticos das duas guerras mundiais. Então, a história da Dora Bruder, o Patrick Modiano não vai fazer essas ligações com esses grandes eventos históricos. Esses grandes eventos históricos vão estar à margem da narrativa, né? A grande personagem ser essa busca, e a gente vai construindo essa identidade, quem ela foi, como ela assumiu, né? E é uma novela muito curta, mas é muito interessante de se ler. Então, esse é o recorte que ele viu no jornal. Essa é a chamada que ele viu no jornal, né? Procura-se uma jovem, Dora Bruder, 15 anos, 1,55, com rosto oval, olhos marrons acidentados, casacão cinza, suéter bordô, saia e chapéu azul marinho, sapatos marrons. Qualquer informação, dirigir-se ao senhor e à senhora Bruder, Boulevard Urbano, 41, Paris. Então, nesse Boulevard Urbano, ele tem muitas lembranças desse local, e ele começa a imaginar os mesmos locais que a Dora Bruder acabou circulando, assim, esses mesmos locais que ele teve essas lembranças, ela também teve um tipo de vivência, e que vivência foi essa? E a partir daí ele começa a buscar quem foi e o que aconteceu com ela, e como ele faz isso. E aí a gente vai acompanhando, e é interessante como né, a metaficção nos coloca dentro da ficção, né, e a gente vai vendo como todo o trabalho que ele tem em busca dessa personagem, dessa mulher, dessa menina, né? E a gente vai se sentindo parte dessa investigação também. Seria mais interessante, ele traz muitas localizações de Paris que eu ainda não conheço, né? Mas eu acho que um parisiense, alguém que é familiarizado com a cidade, aproveitaria muito mais a leitura por conhecer esses locais. E ele sempre traz também a questão de como esses locais mudaram ao longo do tempo, né? E como é difícil pegar os rastros de uma pessoa que praticamente não tem rastros, né? E que morreu num genocídio, que além de sumir com os corpos, também planeja sumir com a memória. Como a gente restitui isso? Né? E mexe também com a ocupação, né, na França. Então também é um tema muito delicado, né, aos franceses, né? Então também isso daí ele está relacionando com os espaços, são pessoas que não deixam vestígios atrás de si, praticamente anônimas. Não podemos separá-las de certas ruas de Paris, de certas paisagens de subúrbio, onde descobrir por acaso que moraram. O que sabemos delas se resume quase sempre a um endereço apenas, e essa precisão topográfica contrasta com o que vamos ignorar para sempre de suas vidas. Esse branco, esse bloco de conhecimento silêncio, ele vai preenchendo com trechos muito poéticos assim que ele constrói, né? Então ele acredita que seja assim, acredito que ela tenha feito isso, né? E diante dessa documentação a documentação que ele tem acesso dela é a documentação que os órgãos de controle construíram sobre ela, o que o colégio interno tem sobre ela, as cartas, os boletins da polícia procurando, né, a deportação para um campo de concentração, a deportação para outro campo de concentração. Então, é muito curioso a gente perceber como o que a gente sabe dela são documentos produzidos pelos órgãos de controle,
do contrário, a gente talvez não soubesse dela. E aí eu vou chegar no final, porque tem que correr um pouquinho, mas para o Patrick Modiano, é esse momento que ele também fala assim, a gente sempre catalogado, a gente nunca sabe, nem sempre da forma com que nós somos catalogados, dizem da nossa personalidade, de quem nós somos, né? Então, esse daqui é o último parágrafo da novela. Não queria saber como ela passava os dias, qual era o seu esconderijo, a quem via durante os meses de inverno de sua primeira fuga, porque ela foge, né? Ela tinha um espírito, ela constrói essa imagem meio rebelde, que ela tem algumas fugas desse internato, né? E durante as semanas da primavera, quando novamente fugiu, aí está o seu segredo, um simples, mas precioso segredo que os algozes, os decretos, as autoridades ditas da ocupação, a prisão, os quartéis, os campos, a história, o tempo, tudo aquilo que nos impressa e nos destrói, nunca mais lhe poderão roubar. Então é curioso, né? Assim, os momentos que ela escapou dessa autoridade são os momentos que ela não foi catalogada, mas são os momentos que a gente também não tem acesso a restituir, né? E é interessante a gente pensar dessa forma. E uma outra obra que vai pensar dessa forma também é a História dos Avós Canutilho, do Jablonka, né? Que aí ele vai fazer uma obra historiográfica, vai construir toda essa relação dos avós, né? Esses avós que ele não teve, que ele não conheceu, mas para dizer de um método historiográfico que ele propõe, né? Essa obra do Jablonka é como ele pensa a escrita da história, né? E ele a considera uma obra historiográfica de forte caráter literário, né? Porque ele vai... Essa obra aqui, se eu não me engano, é de 2012, então é posterior à do Modiano, mas assim, a gente também entra nesses bastidores, mas não da escrita, da ficção em si, mas da escrita, mas da pesquisa do próprio historiador, né? A gente sabe o que ele está pesquisando. Então, quando ele diz que o texto historiográfico não deve ser só um meio pelo qual nós apresentamos o resultado, mas pelo qual nós desenvolvemos a pesquisa, ele está nos convidando a pesquisar, a descobrir também quem são esses avós, né? E o que eles passaram. Então, são os avós comuns, foram comunistas, foram perseguidos na Polônia, foram perseguidos na França e também morreram em Auschwitz, né? E como que a gente chega a essas pessoas que praticamente não deixaram rastros, os mesmos rastros que os avós deixaram foram os rastros que a Dora Bruder deixou, né? Tem alguns problemas que ele pontuou, assim, né? Da questão da subjetividade, que ele, como historiador, fazendo uma obra historiográfica, né? Alguns cuidados que ele teve que tomar e que ele teve que responder. Então, ele teve que lidar com a questão da subjetividade, porque para ele o historiador tem que aparecer na obra, né? Como um eu metodológico, não como um eu confessional, que ele diz, né? Isso daí tem que ser incorporado a um método historiográfico. Também pensou a questão da alteridade, como apesar de serem os avós, são avós que ele não conheceu, é um outro tempo, como que a gente chega no outro, né? Que é uma das arte, que é uma das funções da história, a gente, né, chegar ao outro, né? E também a busca pelas fontes, que ele acabou passando pelos mesmos problemas, assim, num espectro maior, né? Porque ele fez uma obra de mais fôlego e que ele não pôde completar com elementos da ficção, então ele teve mais trabalho nesse sentido de buscar essas fontes, né? Fez uma obra bibliográfica, uma obra biográfica, né? A biografia, buscar e ir em busca de uma humanidade desaparecida, dessa humanidade que constrói um não evento, não importante, o povo que se chama história, seus grandes homens, suas batalhas, suas coroas e, é claro, sua pomposa letra maiúscula. E é interessante que, assim, esses personagens, à margem, eles movimentam a história também, né? Isso também é importante a gente frisar. E o Jablonka diz, assim, que ele quis também tirar essa condição, o assassinato em Auschwitz aconteceu, mas colocá-los também como agente da sua história, né? Então, aprisionar no assassinato talvez também seja contribuir para uma memória, né? E aí ele coloca essas questões assim, tentei fazê-los escapar da própria morte, pois quando se diz, meus avós foram assassinados em Auschwitz, prendemos os mortos, os aprisionamos no seu assassinato, como se toda sua vida fosse sugada, determinada por essa morte. Tentei, ao substituir o necrológico pela biografia, recordar que meus avós estavam, antes de tudo, vivos, né? Então eram sujeitos históricos, né? Aí também falando um pouco do eu Jablonka, eu já falei,
E eu acho que essa frase aqui é sensacional. É fictício, na verdade, do que a narrativa de um historiador que pretende se abstrair da narrativa, do quadro histórico que está traçando. Nada mais enganador do que um historiador que quer se convencer de que escapa à historicidade. Meu livro é um texto literário e, ao mesmo tempo, que é um livro de história. É isso, gente. Pronto, Evandro, se você quiser falar alguma coisa, comentar, senão a gente vai para a rede de Alice. Só vou fazer, na verdade, um comentário bem breve e que eu acho muito interessante na obra do Jablon, que é exatamente essa questão da aproximação entre a história e a literatura. A gente costuma ver bastante obras literárias que que se valem da história para sua composição, e ele se vale de recursos literários para construir uma obra historiográfica. Então, ele meio que faz o caminho inverso. E é um caminho tão válido e tão interessante quanto. Eu acho bastante importante essa questão. Bastante curioso mesmo, porque não é um caminho que a gente vê com frequência. E aqui, para concluir as obras que a gente selecionou, infelizmente não pudemos falar, a gente pensou em muitas outras, mas o tempo nos impede. A gente escolheu a obra Rede de Alice, da Kate Quinn. É uma obra publicada em 2017 e é um texto que foi vencedor de vários prêmios literários nos Estados Unidos e que tem uma temática bastante interessante. Também trabalha a questão da alteridade e ela se passa em 2 recortes temporais diferentes. Pode passar, Léo, por favor. Então, ela é dividida em duas temporalidades, né? Uma delas é em primeira pessoa, que são os capítulos dedicados a Charlotte Sinclair. Ela fica conhecida, né, chamada de Charlie a maior parte do tempo. E uma narrativa em terceira pessoa nos capítulos dedicados à personagem Evelyn Gardner, que é nomeada pela autora como Eve durante a maior parte da obra, né? E o que eu acho mais interessante? Existe essa alternância entre os capítulos dedicados a Charlie e os capítulos dedicados a Eve, e são narrativas ao mesmo tempo ligadas e diferentes. Então, a primeira parte da narrativa, as primeiras narrativas dedicadas a Eve, se passam durante a Primeira Guerra Mundial, que é onde ela fazia parte. Ela era espiã, era uma mulher gaga, uma jovem gaga, com uma expressão meio idiota. Ela mesma fala que sempre teve o talento na vida de fazer uma expressão de idiota que tirou ela de muitos problemas, mas que por ser gaga e ter essa expressão meio idiota, ela foi impedida de lutar pelo país. Que ela tinha o desejo de lutar pelo país, de mostrar que ela não era uma idiota, uma incompetente, mas que ela era mal vista pela sociedade, porque a gente está falando aqui na narrativa de 1915, e ela era uma mulher culta que sabia ler, sabia 2 ou 3 idiomas, ela falava inglês, falava francês e alemão, que eu me lembro, então são no mínimo 3 idiomas. Trabalhava com arquivos, digitando cartas, inclusive fazendo traduções de cartas do inglês para o francês, que era considerado um trabalho masculino para a época. E ela não queria casar, ela não queria ter filhos, ela queria participar efetivamente da guerra para defender o seu país. E por ser uma mulher gaga, ela não tinha essa possibilidade. Ela acaba sendo recrutada para atuar como espiã na Rede de Alice, que é o que dá nome ao título. A Rede de Alice foi uma rede de mulheres espiãs lideradas por uma mulher chamada Lilia, não vou me recordar o sobrenome dela agora, e que fazia espionagens na França durante a Primeira Guerra Mundial. Então, a gente tem um referencial histórico muito forte, era uma rede de espionagens
chefiadas por uma mulher em 1915. Esse é o fato histórico, tá? A personagem Evelyn Gardner é ficcional, mas ela tem muitas inspirações em outras espiãs da realidade. Então, ela é contratada como espiã para atuar como garçonete em um restaurante na França que recebia os alemães. E ela tinha a função de repassar as informações que ela ouvia dos oficiais alemães. As pessoas não sabiam que ela falava alemão. Ela tinha a função de repassar para a inteligência britânica. Ela acaba, inclusive, por opção, se tornando amante do dono desse restaurante para conseguir mais informações. Então, esse é o arco da Evelyn Gardner. Depois ela é descoberta, ela é presa junto com a Lily, que é a líder dessa rede de espionagem, e aí a gente tem uma mescla entre eventos ficcionais e eventos reais. Elas vão para uma prisão, que foi de fato onde a Lily ficou presa, ela chegou, essa espiã ela foi capturada, ela foi presa, ela teve problemas no estômago, tudo, e não trataram ou fizeram uma cirurgia muito mal feita, evidentemente, e ela acabou falecendo. Então, esses momentos finais da vida da Lily, elas são retratados na obra e mesclados com elementos ficcionais, porque como a Evelyn Gardner está presente nesse momento em todos esses acontecimentos, existe uma mescla do real com o ficcional entre uma personagem ficcional e uma personagem histórica, convivendo no mesmo espaço que é ficcional e histórico, porque a gente não tem os detalhes do que aconteceu na prisão, inspirado em eventos históricos. A segunda parte da obra se passa em 1947, que são os capítulos dedicados a Charles St. Clair. A Charles St. Clair, ela é outra personagem excêntrica, digamos assim, até trouxe uma citação mais para frente. Eu não estou me aprofundando muito por uma questão do tempo, né? E ela é uma mulher de uma família extremamente tradicional nos Estados Unidos, uma família tradicionalista, e ela sofre, digamos, por ter pensamentos revolucionários. Então, ela não gosta da moda nova da época. Tem trechos do livro que ela fala textualmente que Dior e a sua nova moda ardam no inferno. Ela tem gostos musicais que a mãe dela considera um absurdo. Por exemplo, ela gosta de Edith Piaf, e era considerado, para a época, um absurdo, vulgar. Ela insiste em fazer faculdade de contabilidade e matemática, ao invés de arrumar um bom marido, e ela engravida estando solteira. Então, ela sofre muito preconceito social, e o objetivo dela na obra é buscar uma prima. É uma prima que não conseguiu escapar da França durante a guerra, a família dela escapou da França durante a guerra. A prima não conseguiu escapar da França e, em algum momento da guerra, parou de se comunicar. E a última informação que ela tinha é que ela participava da resistência francesa. Então, ela finge concordar com a mãe, que a mãe está levando ela para Portugal para fazer um aborto. Ela chama a gravidez da Charlie de pequeno problema e está levando ela para fazer um aborto. Quando eles chegam no porto da Inglaterra, ela simplesmente foge para procurar informações da irmã, da prima, perdão. Essa prima dela não é uma personagem histórica, mas a resistência francesa é. O que foi a resistência francesa? Como o próprio nome já diz, foi um movimento de resistência muito forte na França contra o regime do Hitler durante a Segunda Guerra Mundial, que se opunham à conquista do Hitler, ao domínio do Hitler, e causaram muitos problemas à ocupação alemã. Inclusive, vários membros estiveram envolvidos no planejamento do dia D, ajudaram da forma como poderiam na invasão do dia D, que culminou com a derrota final da Alemanha na Segunda Guerra.
Então, é muito interessante porque a Rede de Alice traz essas duas temporalidades, traz a espionagem da Primeira Guerra Mundial, traz vários elementos da resistência francesa durante a Segunda Guerra Mundial e o preconceito contra as mulheres independentes no período pós-guerra. Então, ela trabalha com três aspectos e sob o ponto de vista de mulheres que são excêntricas no sentido de fora dos padrões das suas épocas, e que são personagens muito fortes enquanto figuras ficcionais e que não se curvam às regras sociais, digamos assim. Aí eu separei 3 trechos aqui para exemplificar. Pode passar, já passou. Aqui um dos primeiros momentos onde a Charlie, que são os capítulos de primeira pessoa, ela está se apresentando. Então, ela fala o seguinte: o ano de 1947 foi um inferno para garotas pequenas e magricelas como eu, que não conseguiam usar... Teve alguns errinhos de digitação aqui, gente, me desculpem. O ano de 1947 foi um inferno para garotas pequenas e magricelas como eu, que não conseguiam usar o New Look, que era uma moda da época criada pelo Dior. E, do mesmo jeito, 1947 foi um inferno para qualquer garota que preferisse resolver problemas de cálculo a ler Vogue, para qualquer garota que preferisse escutar Edith Piaf, a Art Shawl, e para qualquer garota sem uma aliança no dedo, mas com uma barriga protuberante. Eu, Charlie St. Clair, tinha marcado oficialmente 3 de 3. Então, ela é uma personagem bastante irônica, ela tem esse aspecto meio irônico, meio cínico na obra inteira. Ela está fora de todos os padrões, ela tem consciência disso, ela está satisfeita com isso e ironiza os padrões sociais. Em um trecho mais adiante, ela fala que ela só estava com 3 meses, mas que a mãe dela obrigou ela a usar o espartilho, porque não queria que o mundo, que a forma dela, que o físico dela denunciasse a meretriz que ela tinha trazido ao mundo. Então, é uma personagem muito cínica, muito autoconsciente do papel que ela tem na sociedade, do papel que a sociedade atribui para ela, ela não se encaixa, e ela não está nem aí para esse papel e ironiza o padrão. Tá? Pode passar, Léo, por favor. Aqui é uma das partes da apresentação já da Eve, né? Ela já está no período da guerra, já em 1915, e ela está jantando. Ela morava numa pensão, trabalhava como arquivista, ela está jantando, e aí uma das pessoas vira para ela, uma das colegas de pensão vira para ela e fala assim: você precisa trabalhar no hospital, porque é lá que você vai arranjar um marido, estudar, trabalhar com arquivo, cultura, você não vai conseguir nada. E aí tem essa citação: não me preocupo muito, e aqui não foi erro, ela é gaga, né, em encontrar um marido. Sua colocação recebeu olhares de espanto da enfermeira, da proprietária da pensão e de 2 outras pensionistas. Por que estão surpresas? Eve pensou. Eu não quero um marido, eu não quero filhos, eu não quero uma sala com tapete e uma aliança de noivado. Eu quero, e aí tenho as reticências mesmo, tá? Havia uma guerra e ela queria lutar. Provar que a gaga Eve Gardner podia servir seu país tanto quanto os milhares que falavam corretamente a tinham dispensado durante toda a sua vida como uma idiota. Mesmo numa função de apoio, como enfermeira voluntária ou motorista de ambulância, havia sido recusada para ambos os postos por conta da sua gagueira. Então, é outra personagem que ela não é tão irônica, ela tem ela é uma personagem mais amarga. E desde de jovem, ela é uma personagem mais amarga, porque ela é uma personagem que sofreu muito preconceito. Ela era pequena, ela tinha essa cara que as pessoas tomavam como idiota, ela era gaga. Então, ela acaba se tornando uma personagem amarga, mas que ela tem consciência também do papel social que é atribuído a ela, e ela não aceita esse papel social, ela quer lutar, ela quer ir para a guerra. Tanto que quando, mais para frente, o Capitão Cameron entra em contato com ela para convidá-la para participar dessa rede de espionagem, ela vai sem pestanejar. Aliás, é até interessante, quando ele chega para convidar, ela não sabia nada que ele participava ela já conhecia, porque era um cliente do escritório que ela trabalhava,
mas não sabia que ele era um espião. Obviamente, o espião não vai chegar para todo mundo, eu sou um espião. E tem um trecho que mostra o pensamento dela. Ela fala assim, se ele pensar que porque eu sou gaga e idiota, ele vai poder se aproveitar de mim, eu vou mandar, não são exatamente essas palavras, mas essa ideia, eu vou mandar um recado para ele em partes que doem bastante, ou nas partes de que ele mais se orgulha. Então, assim, ela tem uma postura, apesar de ser uma personagem amarga, ela tem uma postura muito combativa aos padrões. Ela não aceita os padrões. Tá? Pode passar, Léo. E aqui, para encerrar, eu coloquei a citação, que é quando as duas personagens se encontram, que é quando a Charlie foge da mãe para encontrar a Evelyn. Ela está atrás da Evelyn, porque a última notícia que ela teve da prima é que ela tentou emigrar para os Estados Unidos e acabou não conseguindo, e uma das pessoas que tinha feito a recomendação era essa Evelyn Gardner, que é a Ivy, na verdade. E aí ela vai atrás dela, ela bate na porta, e aí a gente tem esse trecho. A maçaneta se moveu e eu entrei, caindo finalmente dos meus sapatos impraticáveis. Ela reclama muito dos saltos, dos sapatos da moda, né? Fui ao chão do hall escuro de joelhos, rasgando minhas meias. Então a porta bateu, fechando, e ouvi o clique de uma pistola sendo engatilhada. A voz dela era baixa, rouca, enrolada, feroz. Quem é você e que merda está fazendo na minha casa? Estou procurando Evelyn Gardner. Não me interessa quem você está procurando. Se não me disser porque uma maldita Yankee invadiu minha casa, vou atirar. Sou velha e estou bêbada. Mas esta é uma Luger 9mm P08, em excelente condição. Bêbada ou sóbria, posso arrancar a parte de trás da sua cabeça dessa distância. Então, esse primeiro encontro das duas já mostra muito a que elas vieram. Porque uma foge para encontrar uma desconhecida, a desconhecida aponta a arma para a cabeça dela, e ao invés dela se intimidar, ela fala, não, estou procurando uma pessoa. Não sei vocês, mas a pessoa apontando a arma para minha cabeça, eu acho que eu não teria tanta frieza. Felizmente, eu nunca passei por essa situação, mas eu não acho que eu teria a mesma frieza. E a história se desenvolve contando com os episódios da vida da Ivy Gardner como espiã, e dela, ao mesmo tempo, ajudando a Charlie a encontrar essa prima. E é interessante, eu não vou contar o final dando spoiler, que é sacanagem, mas só vou dizer que no desfecho as duas histórias se juntam de uma forma brilhante. Então, você pensar, tudo bem, são histórias paralelas e você não consegue juntar. Mas no final elas têm uma amarração muito, muito interessante. Muito, muito boa. Quer falar alguma coisa, Léo? Acabei acelerando um pouquinho por conta do tempo, né? Para não acho que tá bom, Evandro, já a gente passou já um pouco do tempo. Acho que colocar a bibliografia, né? Sim. Que a gente utilizou. Não sei se vocês têm alguma pergunta, se tiverem alguma pergunta. Nós não temos perguntas, mas as pessoas estão elogiando muito o minicurso, gostaram bastante do quanto vocês foram didáticos, o quanto trouxeram referências interessantes, e é bom que vocês deixem o contato aqui de vocês, né, que está na tela, porque alguns também estão interessados em trocar referências com vocês, fazerem consultas. Então, se for este o caso, pessoal, só entrar em contato com o Evandro, com o Léo, que certamente vocês terão aí muito a trocar e a continuar aprendendo com os dois. Então, mais uma vez, Léo e Evandro, eu agradeço muito mesmo a participação de vocês aqui. Eu acho que foram encontros assim muito ricos, que vocês trazem referências muito interessantes da literatura para serem pensadas e que certamente instigaram a leitura a ponto de muitas pessoas já quererem ir ler as obras. Então, muito obrigada. Aproveito também para agradecer mais uma vez a todos que estiveram aqui conosco numa sexta-feira à noite,
nada melhor do que fechar a semana falando de literatura, então agradecemos muito mesmo a presença de vocês. E, mais uma vez, eu também agradeço ao Ademir por ter nos ajudado a arquitetar e organizar mais esse minicurso. Faço mais uma vez o convite a vocês para no dia 23 de setembro estarem conosco no colóquio Amazônia. Vai ser um evento muito, muito bom. Se vocês ainda não nos seguem nas redes sociais, nos sigam, Literatura PUC-SP. Agora também estamos no Telegram, com esse mesmo nome, Literatura PUC-SP. Então é a forma de acompanhar todos os nossos eventos, que, como vocês sabem, são gratuitos e estão nos dando essa oportunidade maravilhosa de unirmos as diversas pontes, né, ou partes do Brasil e até mesmo fora dele. Então, muito obrigada mesmo, Léo, Evandro. Passo a palavra para vocês se despedirem também das pessoas, antes de encerrarmos. Obrigado a todos que participaram do mini curso. Meu contato está aí, sim, eu vou ter um enorme prazer de passar as referências e de pedir referências também, porque, como eu disse no começo, conhecimento é coletivo, né? Conhecimento sozinho não serve para nada. Obrigado para o Evandro, para a Diana. Falar mais uma vez, né? A metaficção entrou através da Diana, sim, numa disciplina que eu fiz com ela. Então, é isso. E obrigado também ao Ademir, cara, por todo o suporte que ele dá. Valeu, gente. Obrigado mesmo. Faço minhas as palavras do Léo, agradeço a presença de todos, a paciência de todos, agradeço ao Léo pela parceria, ao Ademir pelo apoio, a professora Diana, também conheci a metaficção pela professora Diana, então também meu contato ficou na tela, tudo, também vou ter o maior prazer em trocar ideias, discussões, debates, tudo é sempre enriquecedor. Muito obrigado a todos. Eu é que agradeço, e agora fico ainda mais feliz sabendo que eu consegui despertar esse desejo de vocês irem bem a fundo nessa pesquisa da metaficção. Então, Ademir, muito obrigada a todos que estiveram conosco e esperamos vocês no nosso próximo evento. Um abraço, até mais.